Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui professora Clédia Silva, sou professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e estou participando da 12ª Semana Nacional de Educação Financeira e trazendo para vocês um tema muito importante relacionado à educação financeira. Eu intitulei o tema de Labirinto Financeiro, onde a gente vai tratar de como é que nós lidamos com as nossas finanças nesses dias atuais. Então, você já se perguntou como é que você está com as suas finanças, né? Com a gestão das suas finanças nos dias atuais? Você se sente feliz? Você se sente realizado? Realmente, elas são a recompensa na sua vida em relação ao seu trabalho? Pois é, vamos falar um pouco sobre isso. Nós temos vários dados, né, que vão mostrar que o endividamento social ainda é latente aqui no Brasil. Por exemplo, o Serasa ele aponta que 77% da população brasileira, em média, está endividada. E quantos de nós brasileiros não podemos estar nessa situação, né? Mas é possível sair do endividamento, é possível construir uma vida de abundância e fazer uma jornada financeira diferente. Eu convido você nesse momento para que a gente possa abrir esse debate. É muito importante você compreender como trazer a responsabilidade sobre essa questão na sua vida. Aí eu falo por experiência própria. Eu sou, como eu disse, Clébia, né? Meu nome é Clébia e eu venho de uma trajetória como muitos brasileiros e brasileiras que não tiveram a oportunidade, né, de passarem por a educação financeira. E por conta dessa questão, eu entrei, sim, num período de endividamento na qual eu quase não consegui sair, né? E eu estou trazendo aqui hoje para vocês que é possível sair do endividamento, traçando metas e acreditando que você é responsável pelas suas ações. Você pode transformar sua realidade nessa questão. O primeiro ato que nós temos que fazer é pensar que nós somos responsáveis por todos os nossos atos e devemos olhar não para o problema, mas sim para as soluções. Então foi a partir desse olhar, olhando para as soluções, que eu mudei a minha vida. E que eu trago aqui a possibilidade de dizer que vocês podem também mudar de vocês. Nessa jornada, né, das finanças, eu chamei de labirinto financeiro, porque não deixa de ser um labirinto. A gente vai entendendo que o dinheiro é importante, é uma recompensa. Mas será que o tempo também não é uma moeda? Eu pergunto para vocês. Né? E como é que a gente tem usado o tempo? Como é que a gente vê essa questão do tempo nas nossas vidas? E aí eu comecei a pensar sobre isso a partir de 2022, quando eu tive, nos anos anteriores, muitas situações que me desafiaram, né, a repensar a minha vida, a trazer questões que eu poderia não só ajudar a mim mesma, mas ajudar outras pessoas como educadora. E eu trouxe hoje esse debate, trago hoje esse debate para vocês, para que a gente possa aqui discutir essa relação do endividamento social e das possibilidades de transformação das nossas vidas. Muitos de nós acreditamos até que não é possível. Né? Entramos numa situação de, vamos dizer, um círculo vicioso de endividamento que acabamos entendendo que não é possível sair dele. Mas eu digo para vocês que é possível sim. E eu criei, inclusive, um método. Eu vivi uma situação, né, muito desafiadora, vamos dizer assim. Hoje eu sou funcionária pública federal, né, concursada desde 2009 e como todo brasileiro e brasileiro, né, a gente entra naquele apogeu, agora eu tenho um salário fixo, tenho uma renda, e eu comecei a fazer consignados, né, consignado, de consignado, e quando eu me dei conta,
Bom, eu já não tinha mais nem margem para conseguir nada, já não tinha mais a quem recorrer de tanto protelar com essas dívidas. Não tenho vergonha de mostrar essa situação aqui para vocês, porque isso não é uma situação só da professora Kleber. Não foi uma situação da professora Kleber. Eu quero dizer para vocês que eu estou trazendo aqui hoje uma palestra motivacional sobre o labirinto financeiro, porque eu acho que é possível sair dessa. E foi possível para mim. Né? Então, mas só foi possível quando, como fênix, eu renasci das cinzas. Foi em 2022 quando eu percebi que o negócio estava pesado. E eu digo para vocês que eu não fiz dívidas aleatoriamente, não. Eu fiz muitas vezes dívida para sobreviver. Porque eu aprendi a sobreviver. Foi assim que o sistema me ensinou. Né? E o sistema ele vai me ajudando nessa sobrevivência, inclusive me oferecendo crédito. Não é verdade? Então, por isso que eu preciso trazer esse relato para vocês aqui agora. Para que a gente acorde, que a gente deixe de viver uma vida de dívida e comece a viver uma vida de abundância. E quando eu falo em abundância, pessoal, não está relacionado só a uma conta bancária cheia de dinheiro, não. Ela tem uma relação muito maior, né? Ela tem, inclusive, questões relacionadas com a vida, com a forma de construção social que tu vai trazendo para a tua própria vida e com a forma como tu vem contribuindo em relação a essas questões para outras pessoas, para sua família, para a sua vida. Nessa caminhada, né, nessa jornada financeira de escassez, eu vou falar primeiro da escassez, né? Eu vivi momentos bem desafiantes e cheguei ao ponto de achar que não tinha mais saída, né? E foi quando em 2022 eu resolvi fazer meus enfrentamentos. Resolvi renascer das cinzas, né? Se eu comparar com a fênix, o fogo que faz ela renascer a partir do fogo, nada mais é do que as dívidas. Então, os meus erros me fizeram, né, buscar e me levantar sobre essa questão. Eu comecei a me levantar, a sair dessa questão. Mas o primeiro passo que eu dei foi compreender que eu era responsável e que todas as respostas estariam em mim mesma. Então eu parei de fazer empréstimo, eu parei de pedir dinheiro emprestado, eu parei de fazer investimentos sem pensar, de ter por ter, né? E no início foi difícil, eu comecei a ficar frustrada, achando que não tinha saída mesmo. Mas depois de 2 anos, 2024, eu vi os resultados. Eu vi aí uma mulher renascendo, né? E esse renascimento, ele não é só na parte financeira, não. Porque a parte financeira, assim, são resultados muito pequenos, porque você ainda não, digamos, você não se livrou de todas as contas. Hoje eu tenho as dívidas equilibradas, um orçamento que dá para eu viver bem e que inclusive dá para eu guardar um pouco desse dinheiro, porque eu descobri que parte do dinheiro eu tenho que guardar mesmo, porque me pertence. Eu preciso me pagar. Eu me pago para que eu possa, com aquele dinheiro, eu transformar aquele dinheiro digamos, eu fazer aquele dinheiro trabalhar para mim, para eu poder fazer uma viagem, cobrir um imprevisto. Então, foi muito recente ter descoberto isso. Né? E aí eu trago, né, o meu depoimento para vocês, porque a partir de toda essa trajetória, eu criei um método, que é o método C, né? Onde o S era o que eu trouxe foi, eu sou muito metodológica, vamos dizer assim. Dizem até que disseram para mim que, você é a rainha da didática, porque na verdade tudo eu escrevo, né? Eu escrevo sobre os acontecimentos. E aí eu fui escrevendo, eu li muito, eu fiz muitos cursos, acompanhei palestras relacionadas não só sobre a área financeira, porque na verdade o financeiro não era nada, né? A dívida que eu tinha, física, que eu podia até deixar de pagar, né? Não era nada em relação ao meu psicológico.
porque na verdade a atenção foi psicológica, né? Eu cheguei até a tomar remédio controlado, não só por esse motivo, mas era um dos motivos que estavam acabando, né, com a minha saúde mental, física e espiritual. Um dos motivos, eu não vou dizer que era o motivo total. E aí foi a partir dessa relação com o conhecimento, com as leituras, com a busca por ajuda, que eu escrevi o método C, onde o S é de superação do endividamento. E o S de superação do endividamento, ele vai trazer a perspectiva de que você tem que fazer o enfrentamento de que você é o responsável pelos seus atos e a resposta está em você mesmo, que você pode mudar sua realidade. No início não é fácil, pessoal. Na verdade, a gente começa a ouvir aquela vozinha dizendo: ah, você não vai conseguir, não vai dar certo, não adianta, você está nessa. Mas a gente precisa ter muita perseverança, motivação e, acima de tudo, ter foco. Então, por isso que eu transformei esse meu, digamos, essa minha ressignificação de vida em um método, né? O primeiro foi isso, a primeira parte, ser forte, ser perseverante, acreditar que você consegue e percorrer focada na perspectiva de que você vai chegar lá. Mas não adianta só isso não, é preciso pensar nas estratégias. E aí, como você é uma pessoa, você tem que pensar como uma pessoa estratégica, tanto pessoal como profissional. Pessoal porque, como eu disse para vocês, ele mexeu com a mente, mexeu com o físico, mexeu com todas as relações, né? E profissional porque é através do profissional, dos teus conhecimentos e saberes, que tu pode traçar estratégias para reverter o quadro que tu estás. Então eu comecei a pensar nessas estratégias, né? E daí eu comecei a fazer cortes, evitar empréstimos, deixar de fazer investimentos sem ter condições, porque eu fazia muito isso, né? Deixar de fazer, digamos, benefícios na minha casa, sem poder. Não sei se vocês percebem que esse endividamento, pelo menos na minha situação, ele não foi aleatório. Foi a forma como eu aprendi. Ganhar é gastar. Eu nunca aprendi a guardar dinheiro. Eu aprendi a gastar e gastar além do que eu ganhava. Porque eu pensava só em ter, né? E aí eu nunca pensei em ser para ter e nem ter para ser. E o meu método, ele me ajudou a ensinar o ser para ter e o ter para ser. Porque é uma relação que está imbricada, né? Eu preciso ser, ou seja, pensar em ser para poder ter, para poder planejar o ter, e eu preciso pensar no ter para ser. Ou seja, dar um propósito para o que eu quero em relação às minhas finanças. E hoje eu faço isso. E aí é onde vem a terceira letra, né, que é o R, que é o de ressignificar, onde você ressurge como fênix. Eu faço sempre a analogia da fênix, porque a fênix é assim, o fogo, né, de onde ela ressurge, o fogo é como se fosse as dívidas, né? Aquela dor das dívidas. As cinzas é como se fossem os erros que tu cometeu durante toda essa questão. E o renascer são as estratégias funcionando, e trazendo uma nova pessoa, uma nova possibilidade de vida, uma nova forma de enxergar as suas finanças e provavelmente a tua vida. Porque, gente, a transformação ela não é só nas finanças. Mas não resta dúvida que as finanças elas têm um papel fundamental dentro dessa perspectiva de ser humano. Não adianta negar. Ela é a nossa recompensa pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. E aí é através dela que a gente começa a questionar sobre o esforço e o trabalho. Está relacionado realmente com a recompensa que a gente merece, o que a gente busca?
A gente começa a se questionar sobre todas essas questões quando a gente ressignifica o nosso olhar para olhar de uma vida, sair de uma vida de escassez para entrar numa vida em abundância. E aí eu digo para vocês, não é uma questão de pensar a abundância numa conta bancária cheia de dinheiro. Não é isso. Acho que vocês sabem que tem muita gente que tem muito dinheiro, mas está totalmente infeliz. Né? É verdade. E tem pessoas que estão morando numa casa simples, humilde, que vive a plena felicidade. Eu já vi isso de perto. E aí é quando você começa a refletir sobre, ao invés de olhar para o que você não tem e somente o que você quer, que aí é quando a gente só pensa no ter, você começa a olhar sobre o que você tem e como você tem abundância, que foi um dos exercícios que eu fiz e que eu comecei a perceber que eu tinha muito. E aí eu comecei a ser grata. Então você começa também a pensar na gratidão, de ser grata pelas pequenas coisas que fazem a diferença na tua vida. Ser grata, por exemplo, pela cadeira que você tem, ser grata pelo ar que você respira, ser grata por ter saúde. Aí você começa também a olhar diferente em relação ao trabalho, que é exatamente, né, a área que vai te trazer, digamos, o retorno, né, financeiro que você merece. Geralmente é pelo trabalho, a não ser que você seja herdeiro, mas mesmo assim alguém trabalhou para te dar uma herança, não adianta negar. Então você começa a pensar diferente, aí você começa a sentir prazer pelo trabalho. A não olhar o trabalho como, digamos, labuta, como obrigação, como algo doloroso, como algo que me cansa. Eu comecei a entender e a ver que aquele dia que eu trabalhei foi tão gratificante, porque eu tive a oportunidade de trazer toda essa energia para pensar na minha recompensa. E numa recompensa planejada, pensada em abundância. Então é isso, pessoal, que eu queria dizer aqui hoje para vocês. Dizer que esse é o início de uma trajetória que estou iniciando. Eu estou criando o meu canal, que chama Caminho e Trabalho, no YouTube, onde de 15 em 15 dias eu vou trazer algumas situações relacionadas a essa questão financeira, mas também do trabalho, tá? Que é minha área, na verdade, eu tinha até esquecido que eu tenho doutorado na área de microfinanças e que a tese até me fez chorar quando eu tive que reler a minha tese e entender que eu tinha escrito a minha tese para ajudar muitas mulheres e homens que estavam nessa situação de endividamento. E que eu adentrei no endividamento esquecendo da minha especialidade. Então hoje eu estou criando o meu canal e trazendo aqui também pelo Instagram essa conversa. Hoje, especialmente, eu estou trazendo através da participação na 12ª Semana Nacional de Educação Financeira, conversando com vocês para dizer para vocês que é possível sim viver uma vida em abundância e sair da escassez financeira. É possível sim pensar, mesmo que você ganhe pouco, você ter uma vida abundante. E se você quer muito, pense em ter uma vida abundante com muito. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar o desapego. E desapegar, pessoal, aqui não é jogar fora, não é desvalorizar o que você tem, não. Se você quer fazer uma viagem, digamos, você quer fazer uma viagem internacional, comprar um iate, compre. Trabalhe para você ser recompensado. Mas não se apegue ao iate. Se apegue ao seu objetivo de vida. Porque o iate você não vai levar quando você não estiver mais aqui nesse plano. Então, mas curta o iate. Entendem o que é abundância agora? Então é isso que eu queria deixar hoje, essa tarde, para vocês. Muito obrigada. Encerrar.